E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios dos games recentes. Como é que o Kratos, o deus da guerra grego, o fantasma de Esparta, foi parar no meio da mitologia nórdica? Vamos desvendar isso. É uma mudança e tanto, né? De um personagem consumido pela vingança para um pai tentando recomeçar em Midgard. A grande pergunta é, como essa viagem aconteceu? Para achar a resposta, a gente precisa cavar fundo nos segredos da própria saga. Para a gente entender como essa nova jornada começou, a gente tem que voltar para o final da antiga. Vamos lá, de volta à conclusão da saga grega. Então, no final de God of War 3, a vingança do Kratos está completa. Ele derrota Zeus, mas o preço que se paga é altíssimo. Com a morte dos deuses, a ordem natural do mundo grego vai para o espaço e o resultado é um dilúvio apocalíptico que engole a Grécia inteira. E é no meio desse caos todo que o Kratos simplesmente desaparece. Agora vamos dar um salto para as terras nórdicas. A resposta para a viagem do Kratos não é esfregada na nossa cara, sabe? Ela está espalhada em pequenas pistas, e a gente vai juntar essas peças, como se fôssemos detetives da história do jogo. A primeira grande pista vem direto da boca da Freya. Quando eles chegam na ponte de Tyr, ela solta essa, que o lugar todo ficou submerso por uns 150 anos. Isso cria uma conexão de tempo perfeita com o dilúvio lá na Grécia. O tempo bate. Faz todo sentido. E a segunda pista, esse é ainda mais clara. Lá dentro do cofre do deus Tyr, o que a gente encontra? Um vaso grego. E adivinha quem está pintado nele? O próprio Kratos. Isso é a prova de que a lenda dele, a história do fantasma de Esparta, já era conhecida por aqui, muito antes dele botar os pés nessas terras. E essas pistas nos levam para a revelação principal, a regra de ouro que comanda o universo de God of War. É aqui que a mágica acontece. E tudo se encaixa. O diretor do jogo, o Cory Barlog, matou a charada. Ele explicou que é o seguinte: todos os panteões mitológicos, o grego, o nórdico, o egípcio e por aí vai, existem ao mesmo tempo no mesmo mundo. Só que o poder de um deus está amarrado, está ligado diretamente à terra de onde ele veio. E aqui está o pulo do gato. Enquanto um deus como Zeus não pode simplesmente sair do seu território, na Grécia, os mortais podem. Eles são livres. Podem viajar entre essas diferentes jurisdições mitológicas sem problema nenhum. E pronto, tá aí a resposta. O Kratos sobreviveu ao fim do mundo grego e, como um mortal qualquer, pegou um barco e navegou da Grécia até as terras nórdicas. Simples assim. Uma explicação que parece básica, mas que funciona perfeitamente dentro das regras que o próprio jogo estabeleceu. Beleza, agora que a gente já sabe o como ele chegou lá, vamos explorar um pouco como o passado grego do Kratos ainda assombra a vida nova dele no norte, mesmo que ele tente com todas as forças deixar tudo para trás. Aí vem uma pergunta bem lógica, né? Se ele chegou em Midgard, por que ele não usou aqueles poderes absurdos dele contra os deuses nórdicos? Cadê as lâminas do caos com todo aquele poder de fogo? A resposta está naquela mesma regra que a gente acabou de ver. Dentro do jogo, fica claro em algumas conversas que os poderes divinos que ele tinha na Grécia, eles eram da Grécia. Quando ele foi embora, ele deixou a fonte daquele poder para trás. Simplesmente se esvaíram. Mas o passado nunca morre de verdade, né? O jogo é lotado de referências. O Kratos tem flashbacks de coisas terríveis que ele fez e até pequenos detalhes como os poemas de Kvasir conectam os mundos. Os desenvolvedores fizeram questão de mostrar que, mesmo no norte gelado, os ecos de Esparta ainda estão por toda parte. E isso tudo deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha para pensar no futuro. Se a gente sabe que deuses são locais e mortais são globais, o que vem por aí? Será que Kratos, ou talvez o Atreus, poderia viajar para o Egito, ou quem sabe para o Japão? A mesma regra que levou o fantasma de Esparta para o norte pode muito bem ser o passaporte dele para mundos totalmente novos. A jornada, essa jornada pode estar bem longe de terminar.